Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Antes de iniciar a preleção de hoje, eu quero falar para vocês sobre a necessidade de quando se vem ao centro espírita tomar um passe, mesmo os trabalhadores também, é necessário que a gente vá se conectando com Deus, com Jesus, com o nosso mentor, desde a hora que acordamos. Quando a gente acorda, a gente agradece a Deus pela noite bem dormida, por mais um dia, por estarmos com saúde, pelos nossos familiares estarem todos bem. E aí nós já nos lembramos que à noite a gente vai ao centro espírita tomar um passe, receber um tratamento. Então a nossa conexão com o nosso mentor, ela começa já a se estabelecer. Então a gente deve procurar ter um dia tranquilo. Nem sempre isso é possível, porque a gente vive com outras pessoas, tanto na nossa casa, como no nosso trabalho e no tráfego até o nosso escritório, trabalho. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Não entrar em sintonias não agradáveis. Então, estamos no nosso carro, estamos num coletivo e alguém está agressivo, estressado, fala alguma coisa que habitualmente responderíamos. Lembrar, respirar fundo e não responder. Isso significa não entrar na sintonia do outro. Então, com isso, a gente vai mantendo a nossa mente, o nosso espírito tranquilo. Às vezes temos questões que temos que apresentar na nossa casa, no nosso trabalho. Se essas questões podem ser apresentadas no dia seguinte, deixa para o dia seguinte. Porque toda vez que a gente coloca uma proposta nova, ou uma consideração, tanto no nosso lar como no nosso trabalho, sempre acaba gerando uma polêmica. E a polêmica acaba gerando um desconforto que traz discussão. Mais uma vez, a gente evitando isso. Então, tem coisas que eu quero dizer que a gente está nas nossas mãos, no nosso controle. Lógico que tudo não está. A outra questão é uma refeição. Escolher uma alimentação mais leve. E quando está próximo de vir ao centro, fazer um lanche também mais leve, para que não chegue aqui com o estômago pesado e que não possa ter concentração, não possa estar em condições de receber os passes. Então nós temos assim todo um roteirinho que nos auxilia a estar aqui nesse momento tranquilos. É uma dica para vocês. A outra, eu já sempre venho falando das escolas de aprendizes do Evangelho, porque eu acredito em muito que ela é uma escola transformadora. Ela ajuda a gente a se enxergar e a ser melhor. Ela nos ajuda a fazer uma transformação moral, ela nos dá ferramenta, ela nos auxilia a mudarmos a tal ponto que ela é uma água divisória que os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas, enfim, que convivem conosco, elas percebem claramente essa mudança. Quando abre uma escola, inicia uma escola, vocês vão receber convites. Nós estamos no final do ano, eu sei que o ano que vem vai começar uma escola, mas ela é à tarde, e eu sei que a maioria não pode. Se eu estiver enganada, depois procure informações que a gente dá, vai começar em fevereiro. Mas estar sempre atento. A gente não pode só vir receber o passe, tratamento. A gente precisa fazer a parte da gente. A doutrina espírita ela explica que a gente precisa se movimentar para que a espiritualidade também se movimente. Fazer a nossa parte. A gente não pode esperar que tudo caia do céu. Então, isso é importante, tá bom? Fica aí o convite. Vamos fazer a nossa elevação. Vamos, então, fechar os nossos olhos, para uma melhor concentração. Vamos voltar os
nossos pensamentos para Jesus. O Mestre nos disse que sempre que nos reuníssemos em seu nome, estaria conosco. Vamos sentindo a presença de Jesus iluminando essa sala, abençoando-nos e nos ajudando a nos sentirmos tranquilos, a nos elevarmos até os nossos mentores. Vamos sentindo o abraço afetuoso do nosso mentor, esse amigo que está conosco desde que nascemos. Vamos pedindo a esse amigo que nos leve até Maria de Nazaré, mãe de Jesus e nossa mãe espiritual. Mãezinha querida, dulcifique o nosso coração, nos abençoe, nos envolva em seu manto sagrado e nos leve até seu Filho Jesus. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, te agradecemos por nos sustentar em nossas quedas, por interceder por nós junto ao Pai. Jesus, nos envolve em sua luz redentora e nos leve até ao Pai, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Diante do Pai, de joelho e em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por essa encarnação, por essa oportunidade de estarmos aqui, rezando, vibrando e nos juntando a Ti, Jesus. Nós agradecemos, Pai, oração que Teu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. A preleção de hoje é sobre a fé raciocinada. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, do item 1 a 7. Esse capítulo ele trata da fé transporta a montanha. A fé raciocinada. O que é a fé? A fé é aquilo que acreditamos fervorosamente. Quando a gente diz, eu acredito em Deus, a gente está tendo uma fé em Deus, como acreditar em alguém, ter uma fé inabalável. E a fé raciocinada e a fé cega? A fé cega é aquela que acredita simplesmente porque acredita, porque alguém lhe disse, alguém lhe ensinou, nunca foi raciocinado a respeito, pensado a respeito. Mas é uma fé que na primeira dificuldade, na primeira prova que a pessoa tem, ela já perde a fé. Ela já questiona a existência de Deus. Ela já não se sente sustentada pela fé. E a fé raciocinada? A fé raciocinada é aquela que nós conhecemos, cremos, mas vamos procurar saber de onde ela vem, vamos estudar, vamos nos preocupar em tirar informações e saber por que isso existe, por que as coisas são assim. Como foi a criação? Quem é Deus? Aonde posso contemplá-lo? Por que devo acreditar em Deus? Então é uma fé inabalável, porque a pessoa buscou informação, estudou e foi atrás de saber se isso é palpável, se isso é verdadeiro.
Então, ela não é uma fé porque alguém disse que Deus existe, que devemos ser religiosos, mas a gente buscou essa fé. E a gente vai também buscar isso na nossa vivência. Quando a gente passa por situações em que nós precisamos de Deus, nós paramos, oramos e pedimos com o nosso coração, com todo o fervor, e a gente sente essa conexão. A gente sente a presença de Deus. A gente sente que a gente está sendo sustentado, auxiliado, e a gente tem uma fé inabalável de que a gente vai ser atendido, que vai ser auxiliado, que Deus está nos ouvindo e que Ele vai nos atender. Porque a gente sabe da existência dEle. Então a gente passa a dizer, eu não creio em Deus, eu sei que Deus existe. Eu tenho certeza que Deus existe. E a gente percebe isso no nosso íntimo. Por quê? Nós temos, todos nós, a centelha divina. E ela está ali, adormecida em alguns. Em outros, ela já despertou. E a presença de Deus é muito forte. E faz com que essa fé aumente, que essa fé se fortaleça. A doutrina espírita, ela nos auxilia a entender essa fé raciocinada, porque ela nos leva a estudar, a indagar, não aceitar as coisas só porque o outro diz. É uma doutrina que nos leva a questionar, a buscar respostas dentro de nós e nos livros. E a gente precisa disso, para a gente ter certeza de que estamos no caminho certo. Porque a fé, ela nos leva a Deus, e Deus é o nosso caminho, já que somos todos criação dele. Jesus, em toda a sua trajetória aqui no planeta Terra, nos 3 anos em que ele fez os sermões dele, as pregações dele, ele falava numa fé raciocinada, porque ele sempre fazia através das parábolas, através dos ensinamentos dele, que as pessoas raciocinassem, pensassem sobre o que ele estava falando e buscassem isso antes de acreditar somente no que ele estava falando. Há inúmeros exemplos no Evangelho de Jesus. Um deles ele diz, mais ou menos isso: se Deus veste os lírios do campo, por que ele não vestiria vós, que também são criações dele? Então o que ele diz? Se Deus ajuda os pássaros, as flores, as árvores, os animais, por que não ajudaria o homem, o ser humano? Crede, olhe para esse campo. Então, ele sempre procurou exemplificar. Tem a parábola da figueira seca, que ele mostra que ele compara a figueira a uma pessoa. A figueira que ele passa para os apóstolos, ela está seca. E ele diz, para nada serve. O que ele quer dizer? Que uma pessoa que nasceu para semear o Evangelho, nós todos aqui estamos para ajudar uns aos outros. Se a gente não faz nada, fica parado, para nada servimos. E tem outros exemplos que agora não me ocorrem, onde Jesus mostra ao tempo todo que a gente pode comparar o que ele está falando com a verdade. Buscando essa analogia, a gente vai entender que a gente precisa saber por que crê em Deus, por que acredita. É necessário
que a gente reflita muito sobre a nossa fé e sobre o que nós estamos praticando com ela. Porque Jesus nunca quis que tivéssemos uma fé contemplativa. Ele sempre nos ensinou a ter uma fé que pregássemos, que ajudássemos ao outro. Por isso que o tempo todo no Evangelho ele fala: sem caridade não há salvação. Indico para vocês um livro que eu acho muito importante, não sei se vocês já leram, Paulo e Estevão. Paulo, ele foi um perseguidor dos cristãos muito feroz. Ele era um conhecedor das leis mosaicas como ninguém. E ele usou isso para perseguir os cristãos, todos adeptos de Jesus. Até que na porta de Damasco ele vê Jesus e Jesus pergunta: Paulo, por que me persegues? E aí ele tem a certeza de que Jesus é filho de Deus, de que Jesus era o Messias, e ele converte-se, muda todo o comportamento dele e torna-se o maior cristão, o maior discípulo de Jesus, criando as igrejas, semeando por onde ele passou. Quando a gente lê Paulo, a gente é tocado e a gente percebe que a gente pode fazer, talvez não tanto quanto Paulo, mas se Paulo, que era o avesso, conseguiu virar-se para o direito, nós também podemos, com esforço, tornarmos pessoas melhores. Fica aí a dica para vocês. O Livro dos Espíritos também traz muitas respostas. Você procura a pergunta que está te inquietando e lá está a resposta. O esclarecimento. E ajuda a gente, então, a ter uma fé raciocinada. Vamos fazer as nossas vibrações? Vamos, então, novamente fechar os nossos olhos, reunir os nossos melhores sentimentos. E vamos, assim, vibrar muita luz para o universo, muita luz para o planeta Terra, que haja paz, que haja harmonia entre os povos, que haja diálogo. Vamos vibrar muita luz para esse Brasil, essa terra que nos acolhe. Que a fé seja fortalecida, que a esperança seja fortalecida, que as nossas vibrações cheguem a todos os recantos necessitados, que as nossas vibrações cheguem aos hospitais, minimizando os sofrimentos, que nossas vibrações abracem aqueles que se encontram nos asilos, nos orfanatos, ajudando-os a se sentir acolhidos, amados. Que as nossas vibrações cheguem aos cárceres, tocando os corações daqueles que lá se encontram, ajudando-os a despertar para Deus, a mudarem a sua sintonia. Vibremos muita luz para os moradores de rua, para que eles possam ser sustentados, amparados e que sintam nesse momento o nosso abraço e a presença de Jesus entre eles. Vibremos também pelos nossos lares, por aqueles que lá deixamos, para que eles também possam receber as nossas vibrações de luz, de amor, se sintam fortalecidos, se sintam amados, se sintam protegidos. Que essas vibrações de luz, de amor, adentrem essa sala, iluminando-a, abraçando-nos, fortalecendo-nos, nos ajudando a trilhar o caminho do bem, a não perdermos a fé, a buscarmos a Deus em todos os momentos, em nossas orações, em nossos pensamentos e principalmente em nossas ações.
que possamos a cada dia ser melhores do que hoje. E assim, Pai, agradecemos por todas as bênçãos recebidas, por todos os livramentos, que possamos sair daqui hoje melhores do que chegamos. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigada. Que a paz do Mestre permaneça conosco.